E se eu te dissesse que o anel de diamantes que você quer ganhar no casamento é uma invenção de marqueteiros americanos em 1938 para dar uma nova finalidade ao monopólio de diamantes que a De Beers detinha e detém até hoje? Você provavelmente acha que diamante é bonito, que diamante é lindo e que representa uma joia que precisa ser mantida na sua família e passar de pai para filho, de mãe para filha, para neto, tem que ficar na família. Ninguém compra diamante para ficar revendendo ali. É uma vergonha, uma humilhação você ter que vender as joias da sua família e ninguém gostaria de que o seu anel de noivado, de casamento, de diamantes fosse vendido para pagar qualquer conta, né? Ninguém se sente também confortável comprando anéis de diamantes, né, de outros que pertencem a estranhos, né? Em geral, você quer aquilo que pertenceu a alguém da sua família, que tem alguma história por trás. Isso tudo foi inventado. Os diamantes, eles tinham um uso bem restrito até o século XV, por exemplo. Apenas a realeza podia usar diamantes em público. E os diamantes eram usados quase que exclusivamente em cetros, coroas. Não é? Um exemplo que a gente tem mais recente é no século XV ainda, em 1447, o arquiduque Maximiliano da Áustria, ele deu um anel de diamantes para Maria da Burgúndia, né, que era a sua pretendente. E ele colocou, inclusive, no terceiro dedo, que era a vena amoris, né, a veia do amor, porque se acreditava que era a veia principal que ia direto ao coração. Então ela significava, como o coração significava nessa época, o órgão do amor, não é? E não para bombear sangue. E a verdade é que os diamantes, antes disso, eram até assim proibidos, não é, de serem usados em público, a não ser pela realeza, porque poderiam passar uma imagem, ou aliás, poderia não, passavam uma imagem de ah, luxúria, né? Luxúria, né? E inclusive havia as leis sumptuárias contra esse tipo de coisa, não é? Você não poderia comer mais do que o necessário, apresentar mais bens do que o necessário, porque isso meio que contrariava a ideia de que o mundo é abundante e bom como Deus o criou. Então, o diamante, até o século XV, tinha esse uso bem restrito. Mas eu posso dizer que até o começo do século XX, o diamante não mudou muito de uso. Ele era, nessa época, uma commodity. Quer dizer, as pessoas investiam em diamantes e guardavam diamantes como qualquer outra pedra preciosa, qualquer outra coisa assim do tipo, porque a ideia do diamante era, né, participar da economia geral como um ouro, alumínio, café, como qualquer outra coisa que é commodity, tá? Então, preço baseado em oferta e em demanda, com pouca diferenciação e zero storytelling. Não tinha nenhum outro sentido, a não ser, claro, cetros, coroas, esse tipo de coisa, bem específico. A pessoa comum raramente tinha algum diamante, e pior, raramente, para não dizer nunca, tinha a ideia de usar o diamante para qualquer outra coisa. Menos ainda para casamento romântico, presentear as pessoas, as mulheres, brincos de diamante, isso não era usado. Não existia isso. Porque a De Beers, que era quem detinha o monopólio, e detém até hoje o monopólio dos diamantes no mundo, ela tinha esse problema. Ela tinha muito diamante, porque os diamantes não são raros, tá, gente? Quando as pessoas falam assim, os diamantes são valorizados porque eles são escassos. Os diamantes não são escassos, tá? Há muito diamante no mundo, tá? Ou a questão que a De Beers tinha que lidar é o diamante, além de não ser raro, né, não ser escasso, o diamante ele era uma commodity. Eles, por exemplo, eles eram usados como moeda de troca em vários lugares. Então, ninguém achava que uma pedra, por exemplo, como essa, poderia significar amor, romantismo, qualquer coisa do tipo. Né? Essa é a questão da De Beers, quer dizer, achar as pedras era fácil, vender que era difícil. As pessoas não tinham essa associação, não ancoravam, não é, diamante a, não associavam isso a
relacionamentos e muito menos a coisa valiosa, assim, né? As opalas, por exemplo, as safiras, os rubis, eles eram essas pedras, sim, nessa época eram vistas como algo mais erótico ou até mais exótico também. E eram mais usados mais como presentes e coisas assim do tipo. Agora, os diamantes, né, não tem cor nenhuma, né? Se você pensar bem, qual que é a questão do diamante? Ele dura muito, ele não dura para sempre, tá? E ele brilha. É isso. Nem para condutor elétrico o diamante serve. Ele é uma pedra meio inútil, se você pensar assim. Ela não tem muitas vantagens. Então, o ouro ainda pode ser vendido e tem várias finalidades, né? Tanto na indústria elétrica, né, quanto na indústria de bens, né, produção de anéis e tudo mais. Isso sempre foi muito constante na história da humanidade, com ouro, prata e coisas do tipo. Mas o diamante, ele tinha então pelo menos 3 problemas, tá? Então a De Beers, ela tinha o objetivo de vender mais o diamante, ela queria que o diamante fosse algo valioso, que algo que você pudesse passar de pai para filho, né? Algo que tivesse um valor alto no mercado. E o diamante, ele tinha 3. Então a De Beers tinha 3 obstáculos. O primeiro era o fato de ele ser uma commodity. Então, veja, commodity você compra para vender. Eles queriam que você comprasse, mas não vendesse. Que você comprasse e mantivesse na sua família o diamante. O objetivo da venda de diamantes era esse. Porque se você comprar algo como commodity, você quer comprar de um preço para vender outro mais caro, né? Essa é a questão. Ele é um bem fungível, para usar um termo econômico. Então, o diamante ele precisava deixar de ser uma commodity, que é o objetivo, aliás, de todo bom marketing, né? Fazer com que o produto do seu cliente deixe de ser visto como uma commodity. Algo que a pessoa pode dizer assim, você conserta a geladeira por R$ 100? Mas o vizinho aqui conserta por 90. Então ele está usando o seu serviço como commodity. Aquele que for mais barato, ela vai contratar. O que você quer é criar valor. Quer dizer, o que significa esse criar valor? Significa você colocar o produto em uma nova categoria. Que a pessoa ancore, olha só, ancore o seu produto com outra coisa, com a qual ela não tem como comparar. Tem assim, né? Um meio de avaliar o seu produto completamente diferente. Porque se ela usar só o preço, significa que ela está ancorando o seu produto tudo da mesma categoria e o mais barato qualquer um serve. Né? Então, quem compra commodity, em geral, é assim. Né? Quando fala assim, o preço do café aumentou, a gente não está falando do café especial ali, que você consegue uma ou outra saca, né? Por ano, não é? Que eles usam e vendem a preços astronômicos, assim. Não é disso que a gente está falando. Então, tá vendo? A café especial faz parte de uma nova categoria. Você compara isso com outras coisas. Agora, café, o preço do cacau subiu, né? Às vezes você ouve isso no jornal. O preço da cana-de-açúcar, é tudo commodity. O diamante era assim, tá? É isso que eu gostaria que vocês ficassem na sua cabeça. Porque esse era o primeiro obstáculo que a De Beers tinha. Transformar o diamante em uma nova categoria. O segundo obstáculo é que eles não queriam que o diamante fosse algo de uso tão restrito como o uso real, não é? O uso da realeza. Primeiro, porque as realezas estavam desaparecendo já há alguns séculos. E segundo, porque as realezas são poucas. Então chega uma hora que você vai vender diamante só para rei, rainha, príncipe. A coisa vai ficar difícil, hein? Difícil do negócio prosperar, porque é um uso muito específico, é um público muito específico. Você pode colocar isso numa lista telefônica, né? Num caderninho de anotação, você coloca todos os reis e rainhas do mundo. Né? Então, ainda mais usando as outras joalherias, vai ficar uma concorrência muito acirrada. Então, eles precisavam fazer com que o diamante fosse a metáfora de algo mais ritualístico, que a pessoa comum pudesse usar frequentemente, que fosse parte, de certo modo, do dia a dia das pessoas. Fizesse, né, o diamante conseguisse se inserir como um hábito, como um elemento frequente da compra das pessoas, não é? Então, por exemplo, você vai se formar na sua faculdade, isso é um ritual. Você faz planos para aquilo que você pode comprar, ou que deseja comprar assim que acabar a sua faculdade, né? Quero comprar meu carro, quero sair de casa e alugar um apartamento, né? 50 anos atrás eu diria comprar uma casa, né?
comprar, né, o seu primeiro carro. Você tem planos que parecem produtos, né, que parecem ser vistos como uma exigência para você terminar esse ritual. A pessoa que termina a faculdade, por exemplo, e ela não sai de casa, não compra uma casa, compra um carro, se casa, arruma um bom trabalho, enfim, ela sente que o ritual fracassou, que ela é uma fracassada na vida, porque ela imagina que quando certas etapas da vida se encerram, ela deve estar pronta ou deve já ter conquistado certos bens. Tudo isso é inventado, gente. Tudo isso assim, não existe nenhuma exigência humana para isso, tá? Tudo isso é inventado numa certa época, às vezes por finalidades políticas, outras por finalidades sociais, outras por finalidades, como a gente vai ver, é, econômicas, né? Obras de marqueteiros. Mas a verdade é que a gente não consegue se desassociar dessas referências, dessas metáforas com facilidade. E é a mesma coisa que acontece com o diamante. Agora, mesmo que você saiba disso, vai ser muito difícil você deixar de pensar dessa forma. Tá? É isso eu gostaria que também ficasse claro. Saber que as coisas foram construídas desse jeito coloca, claro, um certo amargor quando você compra essas coisas. Mas é muito difícil você deixar de sentir essas coisas. Você sabe que elas foram construídas, mas você sente como se elas sempre estivessem aí. É difícil e é um processo que leva alguns anos para você entender que as coisas não são habituais, não dão em árvore, tá? Então, esse era o segundo sentido, né? Então, eles queriam que o anel fizesse parte dessa forma, dessa associação que a gente faz quase que imediata com alguns problemas da vida ou etapas da vida, né? Como se fosse eles precisavam que fosse um presente, né? Que o diamante se tornasse um presente e não um investimento. Esse era o segundo problema, né? Precisava deixar de ser um commodity, o primeiro. O segundo era que se tornasse um presente. E o terceiro eles precisavam formar um cartel para que ninguém se desviasse, não é, dos dois primeiros objetivos, né? Que era, né, transformar isso num bem, num presente, num bem, né? Que as pessoas só comprassem e não vendessem. E no segundo, que era que se tornasse um presente. Porque se alguém saísse da linha, começasse a vender muito barato, competisse por preço, aí os dois objetivos seriam eliminados, né? Porque você volta a ter uma competição por preço. O que eles fizeram para conseguir obter esses três objetivos, né? Cumprir essas três exigências, né, da época. Em 1938, eles entram em contato com o pessoal da Aierisson, e que já tinham vários outros grandes clientes e já tinham, por exemplo, construído outros monopólios na época, como o monopólio das ligações das empresas telefônicas, da NET. Né? Então, assim, era uma agência acostumada já a fazer esse tipo de mudança comportamental em nível nacional. E aí a Ericsson começou com uma pesquisa com mais de 2.000 casais. E nem homem, nem mulher associavam diamante a casamento e muito menos a qualquer coisa romântica. Ninguém pensava em diamante como algo romântico. Nunca foi assim. A questão é que os homens, por exemplo, quando eles perguntavam, né, quanto que você acha que você deve gastar para pedir alguém, uma mulher em casamento, né? Como que deve ser? E eles falavam que eles não sabiam. Eles não sabiam o quanto era necessário para você gastar para satisfazer a mulher. No sentido, né? Lembra que se você der um anel de plástico de coquinho, ela não vai ficar muito feliz hoje não, tá? Talvez, né, sei lá, né, 50 anos antes de Cristo, se você fosse um camponês, talvez sim, mas hoje com certeza não. A não ser, né, que seja um caso bem específico aí, você é um bicho grilo, sei lá, né? Aí talvez ela fique. Mas em geral, a maior parte das mulheres não vai achar isso um bom gesto para você pedir em casamento. E os homens tinham uma preocupação, como tem até hoje, de quanto eu preciso gastar para ela, não é? Não me encher o saco, para ela ficar feliz, satisfeita e dizer sim, né? Um valor em que eu possa gastar, não ir à falência e ao mesmo tempo satisfazê-la. Então, os homens queriam saber quanto que isso ia custar para eles, né? E aí, em vez de eles darem um preço, porque veja só, os diamantes, como era uma commodity, ela ia flutuar, né, ao longo dos dias, dos meses, né? Então, em vez de ancorar isso num valor específico,
eles ancoraram em salários, tá? Então é por isso que tem essa headline aí, né? Como você pode fazer 2 meses de salário, durarem para sempre? E aí, né, o diamante de noivado, né? Anel de diamante de noivado, né? Era essa opção. Ah, então custam 2 meses de salário, né? 2 meses de salário que valem a pena pro resto da vida, tá? E a questão a pergunta que fica é: 2 meses é muito para um anel de diamante? Você acha que é muito para algo que vai durar para sempre? É o seu casamento, não é? Então, a primeira ancoragem que eles vão fazer é: olha, veja só, 2 meses de salário, a gente sabe que não é um pedido pequeno, mas 2 meses de salário em relação a para sempre, eu acho que vale a pena, não é? Você já quer começar casando sendo mesquinho desse jeito? E olha, o anel vai passar para sua filha, vai ficar na sua família. Lembra que um anel dura para sempre. Lembre que na realidade o diamante não dura para sempre, tá? Mas dura muito tempo. Então, o anel dura para sempre. Você é esse tipo de homem? Lembra que um homem que é visto como mesquinho, egoísta, em geral, não é um bom partido para as mulheres, né? Em geral, elas não buscam isso. Então, 2 meses de salário se tornou a ancoragem. Tanto que no Japão, quando fizeram isso, eram 4 meses, tá? Tiveram que mudar para adaptar a cultura. Mas o primeiro grande passo que eles usaram para fazer essa ancoragem foi ancorar o anel ao preço. Então os homens hoje sabem quanto que é 2 meses de salário. Naquela época, hoje deve ser muito mais, né? Hoje deve ser 12 meses de salário, né? Foi fazer. E foram anos, aliás, né? 2 meses de salário americanos, né? Ali. E comparado com o seu salário, talvez, não é? A comparação na época fazia sentido. Então, esses 2 meses de salário passam por essa primeira fase de associação e ancorando 2 meses e para sempre. Não tem como comparar, né? Claro que vale a pena. E aí, a De Beers, lembra que eles precisavam formar um cartel? Só ela anunciava. As outras joalherias não anunciavam. Porque senão elas iam anunciar um preço mais barato e ia destruir toda a campanha, tá? E aí, quem que eles chamaram para fazer os anúncios? O Picasso, o Matisse, o Edizar, o Derram. E eles começaram a fazer campanhas belíssimas, né, em que você tinha do Salvador Dalí, né, pinturas originais associando a mulher, né, com vestido de gala, e aí com anel, com os brincos, diamante, né, num lugar maravilhoso, assim, e todo esse clima, né, romântico, meio onírico, não é, assim, porque às vezes as mulheres estavam, assim, quase que voando, sabe, depois de receberem os anéis, né, então tinha essa associação, né, de romantismo, sonho, não é, de eternidade, quase como assim, a pessoa ganhou um anel, ela transcendeu, o espírito dela saiu do corpo e ela, né, tá nas nuvens, nas alturas. Tudo isso foi inventado, tá? Os marqueteiros que criaram. Então, essa associação, essa ancoragem foi muito bem sucedida. O que faltava era uma headline poderosa que as pessoas pudessem usar o tempo todo e como justificativa. Lembra que eu comentei em outras aulas que é muito bom quando você pode dar uma justificativa para as pessoas quando elas gastam dinheiro e algo que seja curto, rápido, não é? E aí, uma copywriter, que é a Frances Garrity, ela já estava quase desistindo, segundo a história, né? Ela falou que orou e pediu para Deus dar uma headline, porque ela já não aguentava mais escrever. E parece que Deus atendeu, porque ela chegou com uma headline que era "Um diamante é para sempre". A diamond is forever. Né? E essa frase entrou em uso comum, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E todo mundo fala isso, né? O diamante é pra sempre. Ah, por que você comprou diamante? Diamante é pra sempre. Ah, diamante é pra sempre. Né? O diamante. E aí essa frase se tornou uma justificativa universal para você comprar diamante. Ele é pra sempre e ele custa só 2 meses de salário e ele passa de família para família, né? De pessoa para pessoa, né? Entra na sua família. Então vale muito a pena, tá? Você comprar um diamante, tá? Então, é mais ou menos assim, os diamantes duram para sempre. Você não dura para sempre, mas o diamante dura, né? Então, o diamante tem que permanecer na família. A grande verdade, então,
é que a De Beers foi muito, muito bem sucedida. Essa é uma das campanhas mais bem sucedidas da história. Em que você pega algo como... Olha só, porque vamos analisar de um jeito, né, como um economista gostaria. Qual que é a finalidade do diamante? Zero, né? Ele é inútil. De qualquer ponto de vista prático, ele é inútil. Não serve para nada. Ele é extremamente caro. Você vai fazer um gasto muito grande num momento em que talvez você devesse pensar em economizar, já que você vai começar uma família, então virão vários outros gastos relevantes, não é? Então, sob qualquer ponto de vista de praticidade, se vale a pena ou não, o diamante é inútil. Não vale a pena e inclusive é prejudicial. Mas a campanha conseguiu criar uma demanda. Assim, ela não inventou uma demanda assim. As pessoas querem casar e querem satisfazer as suas esposas com um gesto, não é? Que vale a pena, tá? Mas essa questão não precisava ser um diamante, podia ser um elefante, você entendeu? Podia ser qualquer outra coisa. Né? Esse desejo existe, mas o que não havia era uma demanda por diamantes. Ninguém pensava nisso. Então eles conseguiram pegar esse desejo e canalizá-lo para os diamantes. E veja só, contra todo o interesse objetivo e racional que alguém poderia ter. Imagina você chegar assim, tó esse anel, eu paguei 10 mil reais, 20 mil reais nele. Eu tenho certeza que a mulher vai adorar. Só que você pensa assim, mas a gente tá começando a vida agora, será que 20 mil reais, né? Num diamante, será que é será que é o melhor gasto que a gente pode fazer, né? E aí você vai dizer assim, ah, mas o pessoal gasta em festa. A festa também foi algo inventado. As pessoas sempre festejaram, claro. Mas não essas festas suntuosas, né? Essas festas, né? Que parecem essas festas de sheik árabe, não é? A pessoa gasta 30, 40 mil antes de começar um casamento e elas acham isso normal. Isso também foi inventado, tá? Esse sonho da festa, mas é outro assunto, outra coisa. Né? A gente ter esse desejo para começar o casamento também foi inventado num certo período, tá? Agora, as pessoas sempre festejaram, tá? Não tô dizendo que não tem. Daqui a pouco alguém fala, oh, mas não, as pessoas sempre casaram, é algo, né, bíblico e tal. Sim, mas nunca desse jeito. E, assim, contra todas as suas circunstâncias, tá? Então, a De Beers foi extremamente bem sucedida nisso. Pegou um objeto que ela precisava se livrar dele, dar um novo valor para ele, e ela conseguiu fazer com que ele deixasse de ser uma commodity, começasse a ser parte do cotidiano das pessoas, do ritual que as pessoas usam, um objeto de ritual que as pessoas usam. Tem que casar, tem que dar anel, um anel de diamante. E esse anel não é vendido, né? Assim, imagina, né? A pessoa, eu compro o anel, você casa, mas aí quando você casar, você revende ele. Né? Ninguém pensa nisso. E aliás, se você pensar nisso, quando você tentar revender, você vai ver o preço que eles dão para ele, tá? É um preço muito ínfimo. Eles não querem fazer isso, não querem que você entre nesse mercado de compra e venda de anéis de diamante. Ninguém gosta disso. E outra, quem vai querer comprar um anel usado de um, né? Imagina você dar um anel para sua esposa. Ah, sei lá, eu comprei aí no brechó, usado. Ninguém vai querer fazer isso. Por quê? Por causa da De Beers, tá? Então eles conseguiram ter isso. E a terceira, eles conseguiram montar um cartel, né? Praticamente os preços são quase sempre os mesmos, né? Então, e fazendo essa comparação, né? Quer dizer, quanto que custa 2 meses de salário? Mas eu acho que vale a pena, né? Pra sempre, 2 meses. 2 meses é curtinho. E dura pra sempre. Como o seu casamento. Que vai durar pra sempre. É um símbolo, não é? De que o seu casamento vai durar pra sempre. E você demonstra que você é um cara comprometido, sério e não é mesquinho. Porque são só 2 meses pra sempre. Se você não consegue nem fazer isso. Então, a grande ancoragem aqui que a De Beers fez, que mudou a história de como a gente casa, de como a gente pede as pessoas em casamento, que as pessoas esperam, ela é realizada mudando o contexto da ancoragem. Você pode dizer, eu não consigo contratar um Picasso, não consigo, né? Não consigo combinar com todos os meus concorrentes para fazer isso. Sim, com certeza. Ninguém está exigindo isso de você. Ninguém está exigindo que você seja De Beers. O que a gente está falando aqui é, se você conseguir mudar a ancoragem, se você conseguir criar essa ancoragem, às vezes um anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios, ou você se esforça na produção de conteúdo para fazer com que o seu produto fique ancorado a outras coisas, você vai ter efeitos proporcionais para você, tá? Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo do mercado digital.
o que aconteceu com o mercado da, né, consultoria de imagem, que era algo que existia apenas para uma pequena elite que achava que isso era importante, e que depois que as pessoas começaram a ancorar e criar conteúdo em relação à importância da sua imagem para você se portar bem, para você organizar bem a sua rotina, para você ser respeitado, para você ser ouvido, para você, não é, ser admirado, para as pessoas olharem para você e perceberem o tipo de pessoa que você quer ser, né? Você se veste para o emprego que você quer ter, né? E não para o que você tem. Aquela ancoragem começou, o gasto, né? O custo de uma consultoria de imagem, que não é pouquinho, né? Começou a ser avaliado como um investimento na sua marca, na sua empresa. Porque hoje a ideia é de que todo mundo é uma empresa, pessoalmente falando, né? Você, toda pessoa, eu, Rafael, sou uma empresa, você aí é uma outra empresa, todo mundo tem um branding pessoal. É algo que antes dos anos 90 não existia, tá? É um negócio que a gente, por causa da ascensão das redes sociais, conseguiu criar. Então, investir em consultoria de imagem, na verdade, investir na sua empresa, como se você estivesse investindo no design do seu produto, que é você. Então, essa ancoragem também foi alterada. E aí, acende um novo mercado, um grande mercado, de consultoras de imagem. Algo que era difícil para vender, porque apenas, né, madames poderiam pagar por isso e achavam que isso era importante. E agora você tem uma ascensão dos consultores de imagem. Peguei um exemplo assim, bem, né, bem interessante para você ver que até aí, ó, a ancoragem aconteceu. Então, o conteúdo, no fundo, ele tem essa vantagem de você ir criando as âncoras. Com o que você acha que a pessoa tem que comparar o seu produto? Qual que deve ser assim, olha, em relação a isso, o que eu devo colocar como um ponto de partida para ela, ou um ponto de, né, de chegada para que eu venda um ponto de partida, né? Olha, comparado a isso, tem esse produto aqui. Então a ancoragem, ela tá em extremos, né? Então você que vai decidir, vai criar com conteúdo ou com anúncios, uma sequência de anúncios, esse tipo de conteúdo. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, uma ancoragem tão boa quanto essa com um anúncio só. Você vai ter que fazer uma campanha, vários anúncios, né, que ao longo do tempo vão criando esse tipo de ancoragem. Por isso que eu acho que é um pouco melhor fazer com anúncio gratuito, que são os conteúdos. Mas é possível fazer isso, tá? Não desanime.